Este é o programa de treinamento de gestão de negócios da Tony Elumelu. Módulo 2. Propriedade de negócio. Índice. Este módulo abrange introdução ao empreendedorismo e requisitos de habilidades, organização da sua empresa e requisitos de pessoal, estrutura de propriedade e gestão empresarial, desenvolvendo valores essenciais, visão e missão, e processo de aquisição. Visão geral. Este módulo introduziu o empreendedorismo, que é o núcleo para a entrada no mundo dos negócios. Uma clara compreensão e distinção entre um empreendedor e o conceito de empreendedorismo são muito importantes. O módulo é outro pacote inicial, que permite aos empreendedores entender os elementos fundamentais do empreendedorismo e os principais requisitos necessários para ter sucesso como empreendedor. O empreendedorismo é muitas vezes considerado significativo para o desenvolvimento da humanidade e da sociedade em geral. Principais objetivos. No final da formação, os participantes serão capazes de descrever um empreendedor e empreendedorismo, dentro do contexto de um empreendimento comercial. Compreender os conceitos de visão e declarações de missão. Identificar e discutir contextos e características empreendedoras. Definir diferentes tipos de propriedade da empresa. Criar plano e processo de pessoal para a sua organização. Compreender o fluxo do processo de aquisição. 1. Introdução ao empreendedorismo. Um empreendedor é uma pessoa que identifica oportunidades, reúne todos os recursos, humanos e materiais, necessários para perseguir a oportunidade, e cria um empreendimento em torno da oportunidade, alimentando-a para o crescimento. Ele possui um talento para criatividade e inovação, bem como conhecimento sobre seu ambiente. Para iniciar um negócio, é essencial aprender as habilidades específicas que sustentam essas qualidades. Vejamos algumas das características dos empreendedores. Habilidades de empreendedorismo. Habilidades pessoais. Otimismo, você é um pensador otimista? Visão. Iniciativa. Desejo de controle. Condução e persistência. Tolerância ao risco. Resiliência. Habilidades interpessoais. Como um empreendedor de sucesso, você terá que trabalhar em estreita colaboração com as pessoas. É aí que é fundamental poder construir ótimos relacionamentos com sua equipe, clientes, fornecedores, acionistas, investidores e muito mais. Algumas pessoas são mais talentosas nessa área do que outras, mas, felizmente, você pode aprender e melhorar essas habilidades. Os tipos de habilidades interpessoais que você precisará incluem: liderança e motivação, habilidades de comunicação e escuta, relações pessoais, negociação, ética, o processo empresarial, geração de ideias. Para gerar uma ideia, o processo empreendedor deve passar por 3 etapas. Germinação é como um processo de semeadura, não como plantar sementes. É mais como semeadura natural. A maioria das ideias criativas pode estar ligada ao interesse ou curiosidade de um indivíduo sobre um problema específico ou área de estudo. Preparação: uma vez que a semente da curiosidade toma a forma de uma ideia focada, as pessoas criativas começam a procurar respostas para os problemas. Os inventores continuarão montando laboratórios, os designers pensarão em projetar novas ideias de produtos, e os profissionais de marketing estudarão os hábitos de compra do consumidor. Incubação: esta é uma etapa onde o processo empreendedor entra na intelectualização subconsciente. A mente subconsciente junta as ideias não relacionadas para encontrar uma resolução. Estudo de viabilidade. Um estudo de viabilidade é feito para ver se a ideia pode ser comercialmente viável. Ele passa por 2 etapas. Iluminação: após a geração de uma ideia, esta é a fase em que a ideia é pensada como uma criação realista. O estágio de florescimento da ideia é crítico, já que as ideias por si só não têm significado. Verificação: esta é a última etapa para verificar se a ideia é realista e útil para a aplicação. A verificação se preocupa com a praticidade de implementar uma ideia, e explora sua utilidade para a sociedade e para o empreendedor.
Como um potencial empreendedor avalia uma oportunidade? Aqui estão alguns fatores importantes, os quais devem ser considerados ao decidir se vale a pena abraçar uma oportunidade de negócio. Tamanho do mercado: um dos fatores mais importantes ao avaliar uma oportunidade de negócios é o tamanho do mercado. Faça uma pequena pesquisa de mercado. Descubra se existe um mercado para a oportunidade e quão grande é esse mercado. Antes de avançar, você quer ter certeza de que a demanda está lá. Relacionamentos: a oportunidade de negócio vem acompanhada de alguns relacionamentos? Quais são as suas relações com potenciais investidores ou clientes? Quando você tem mais relacionamentos, é provável que a oportunidade seja mais suave. Capacidade de gerenciar o fluxo de caixa. Em seguida, você precisa analisar a capacidade de gerenciar o fluxo de caixa. Existe financiamento inicial para o negócio? E quanto às maneiras de manter o financiamento do negócio a cada mês? Conjuntos de habilidades de gerenciamento. Quais são os conjuntos de habilidades de gerenciamento? Se você está avaliando sua própria oportunidade de negócio, você precisa ser honesto sobre o que você traz para a mesa e o que mais precisa ser buscado. Paixão e persistência. Mesmo que haja um déficit de talentos, é possível, em alguns casos, compensar isso com paixão e persistência. Você está trabalhando com pessoas que farão o trabalho? Você acredita que eles têm a paixão de fazer as coisas acontecerem? 2. Organização da sua empresa e necessidade de pessoal. Uma organização é basicamente um grupo de pessoas que trabalham coletivamente para alcançar objetivos comuns. A divisão de responsabilidade sob um sistema de classificação é a espinha dorsal de qualquer organização. Toda organização é composta por pessoas que a administram. Essas pessoas compartilham metas e objetivos comuns. Para alcançá-los, essas pessoas também compartilham papéis e responsabilidades entre si. Desenvolvimento de uma estrutura organizacional. Aqui estão os passos para o desenvolvimento de uma estrutura organizacional. Definição clara dos objetivos. Em primeiro lugar, os objetivos principais da organização devem ser claros. Esses objetivos determinam que tipo de estruturas são necessárias. Uma estrutura padrão nunca pode se adequar a todo tipo de organização. Identificação e agrupamento de atividades. O próximo passo aqui é identificar as atividades que os membros da organização devem realizar. Como toda atividade empresarial requer muitas tarefas, é importante identificá-las com clareza. Determinação da estrutura. Após completar as duas primeiras etapas, os organizadores finalmente determinam a estrutura geral. Ele define as fileiras e a hierarquia em que as pessoas irão funcionar. A criação de departamentos também acontece nesta etapa. Revisão da estrutura. Uma vez que a estrutura comece a funcionar, ela pode apresentar problemas e deficiências. Por exemplo, os departamentos de marketing e vendas geralmente desempenham funções semelhantes. Pessoal em uma organização. A equipe é a função pela qual os gerentes constroem uma organização. Isso ocorre por meio do recrutamento, seleção e desenvolvimento de indivíduos como funcionários capazes. A função de gestão de pessoal consiste em algumas atividades interrelacionadas, como planejamento de recursos humanos, recrutamento, seleção, colocação, treinamento e desenvolvimento, remuneração, avaliação de desempenho, promoção e transferências. O processo de staffing é destacado do seguinte modo: planejamento de mão de obra, recrutamento, seleção, posicionamento, treinamento, desenvolvimento, avaliação, determinação da remuneração. 3. Propriedade empresarial e estrutura de gestão. Unipessoal. Isso também é conhecido como um negócio de um homem só, implica a criação de um equipamento empresarial exclusivamente por uma pessoa. Uma coisa muito perturbadora nesse tipo de negócio é que o proprietário arca com o ônus em caso de adversidade, ou seja, ele é pessoalmente responsável. Parceria. Quando um negócio é de propriedade de 2 ou mais, mas não excedendo 20, tal associação é chamada de parceria. Isso geralmente é baseado em acordo mútuo entre eles, e tal acordo é contido em um documento denominado escritura de parceria.
Sociedade de responsabilidade limitada. Uma sociedade de responsabilidade limitada é uma pessoa jurídica, sendo constituída por uma associação de muitas pessoas que contribuem com capital, de acordo com a lei, com o objetivo de exercer um negócio. No círculo jurídico, uma empresa é uma pessoa artificial e invisível com direitos e responsabilidades. Além disso, pode processar indivíduos ou organizações e ser processado em seu nome corporativo por indivíduos, grupos de indivíduos ou organizações. Pode ainda ser dividida em empresa privada e pública. Requisito legal para negócios. Certifique-se de conhecer os vários registros federais, estaduais e locais que identificam sua empresa para fins fiscais e legais. Você pode precisar de ajuda profissional, ou falar com uma empresa de advocacia. 4. Desenvolver valores principais, visão e missão. Seus valores fundamentais podem incluir integridade, paixão, liderança, trabalho em equipe. A declaração de missão conduz a objetivos estratégicos. Uma declaração de visão é uma declaração das aspirações abrangentes de uma organização, do que ela espera alcançar ou se tornar. A visão é uma descrição ampla do valor que uma organização fornece. É uma imagem visual do que a organização está tentando produzir, ou se tornar. As declarações de visão devem ser claras e concisas, geralmente não mais do que um parágrafo curto. A declaração de missão, ela define como a organização será diferente de outras organizações em seu setor. Aqui estão exemplos de 2 declarações de missão de empresas de sucesso. Por exemplo, a declaração de missão da Adidas é: nós nos esforçamos para ser o líder global na indústria de artigos desportivos, com marcas construídas sobre a paixão pelo desporto e um estilo de vida desportivo. Outro exemplo é a Amazon: buscamos ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, para 4 conjuntos principais de clientes: consumidores, vendedores, empresas e criadores de conteúdo. A declaração de missão leva a objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos são os objetivos gerais que a organização tentará alcançar. Ao descrever por que a organização existe, e onde e como ela competirá, a declaração de missão permite que os líderes definam um conjunto coerente de metas, as quais se encaixam para apoiar a missão. Atingindo objetivos SMART. Metas e planos organizacionais típicos incluem: objetivos estratégicos, declaração ampla de onde a organização deseja chegar no futuro. Pertencem à organização, e não a divisões ou departamentos específicos. Planos estratégicos, as etapas de ação, nas quais uma organização pretende atingir seus objetivos estratégicos. Metas táticas, metas que definem os resultados das principais divisões e departamentos. Devem ser alcançadas para que a organização atinja seus objetivos gerais. Planos táticos, planos projetados para ajudar a executar os principais planos estratégicos, e realizar uma parte específica da estratégia da empresa. Metas operacionais, resultados específicos e mensuráveis esperados de departamentos, grupos de trabalho e indivíduos dentro da organização. Planos operacionais, planos desenvolvidos no nível inferior da organização, os quais especificam as etapas de ação para atingir as metas operacionais, e que apoiam as atividades de planejamento tático. Específico, bem definido, claro e inequívoco. Algumas perguntas a serem consideradas para tornar sua meta específica incluem: quem está envolvido nesta meta? O que queremos realizar? Onde esse objetivo deve ser alcançado? Quando queremos atingir essa meta? Por que queremos atingir essa meta? Mensurável. Com critérios específicos que medem seu progresso em direção ao cumprimento da meta. Para tornar uma meta mensurável, pergunte a si mesmo: quanto? Como posso saber se atingi minha meta? Qual é o meu principal indicador de desempenho de progresso? Atingível, seus objetivos devem ser atingíveis e não impossíveis de alcançar. Pergunte a si mesmo: tem os recursos e capacidades para atingir o objetivo? Se não, o que está faltando? Outros já fizeram isso com sucesso antes?
Realista, seus objetivos devem estar ao alcance, realistas e relevantes para o seu propósito. Algumas questões a serem consideradas são: essa meta parece valer a pena? Este é o momento certo? Isso corresponde aos nossos outros esforços, necessidades? É relevante para mim? É aplicável no atual ambiente socioeconômico? Temporal, com uma linha do tempo claramente definida, o objetivo é criar urgência. Pergunte a si mesmo: minha meta tem um prazo? Incluindo uma data de início e uma data-alvo? Quando você deseja atingir seu objetivo? 5. Processo de aquisição. Aquisição refere-se a técnicas, métodos estruturados e meios usados para agilizar o processo de aquisição de uma organização, alcançando os resultados desejados, economizando custos, reduzindo o tempo gasto e construindo relacionamentos com fornecedores em que todos ganham. A aquisição pode ser de natureza direta, indireta, reativa ou proativa. O que é um processo de compras? É a série de processos que são essenciais para obter produtos ou serviços, desde a requisição até o pedido de compra e aprovação de fatura. Inclui o processo, a lista de regras que precisam ser seguidas durante a revisão, pedido, obtenção e pagamento de bens, serviços. Os pontos de verificação, etapas aumentam com a complexidade da compra. Pessoas são as partes interessadas, e sua responsabilidade específica no ciclo de compras. Eles se encarregam de iniciar ou autorizar todas as etapas do processo. O número de stakeholders envolvidos é diretamente proporcional ao risco e valor da compra. Papelada refere-se à papelada e documentação envolvida em todas as etapas do fluxo do processo de aquisição, todas coletadas e armazenadas para fins de referência e auditoria. Estas são as etapas importantes no fluxo do processo de aquisição. Etapa 0, reconhecimento de uma necessidade. Etapa 1, requisição de compra. Etapa 2, revisão da solicitação. Etapa 3, aprovação do orçamento. Etapa 4, solicitações de cotação. Etapa 5, negociação e contrato. Etapa 6, receber mercadorias, serviços. Etapa 7, correspondência de 3 vias. Etapa 8, pagamento de aprovação de fatura. Etapa 9, manutenção de registros. O cenário competitivo e ambiente de negócios. O cenário competitivo inclui forças tecnológicas, a falha em monitorar e abordar as principais inovações tecnológicas, pode afetar adversamente a vantagem competitiva de uma empresa, principalmente se empresas concorrentes usarem aprimoramento técnico. Forças demográficas são tendências nas características da população, como idade, composição étnica, educação, família e distribuição de gênero. As mudanças nos fatores demográficos podem ter um impacto significativo em um negócio emergente, principalmente se indicarem as tendências em desenvolvimento. As mudanças podem afetar a demanda pelo produto de uma empresa e a mão de obra para a capacidade da empresa de contratar funcionários. Forças globais. As mudanças no ambiente global oferecem enormes oportunidades e ameaças potenciais para os negócios. A importância de acessar os mercados globais tornou-se mais enfatizada, resultado do desenvolvimento da comunicação via satélite, meios de transporte mais baratos e rápidos, privatização de vários negócios no exterior, e alianças econômicas entre países. Você concluiu este módulo. Você encontrará os recursos e exercícios para este módulo na seção de descrição do curso. Obrigada!